meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 78 a respeito do assunto poluição da água. Bom, nós vimos na aula anterior a respeito da poluição atmosférica ou poluição do ar. Nós vimos aí alguns exemplos de poluição, vimos algumas causas e vimos também alguns conceitos, né? Só para relembrar que poluição é a introdução de substâncias acidental ou intencionalmente no meio ambiente, que traz sempre consequências negativas para os seres vivos. Nós vimos então que a poluição é o excesso de substâncias. A poluição também passou a ser mais intensa a partir da Revolução Industrial, por conta dos resíduos, dejetos das indústrias e também da urbanização, ok? Nós vimos também que existem algumas causas, né? E a gente citou alguns exemplos na aula passada, como por exemplo, o carbono gerado pelos veículos, que ao contato com o oxigênio acaba gerando dióxido de carbono, a utilização do material descartável, que hoje em dia é bem maior do que antigamente, que nos trouxe praticidade, mas ao mesmo tempo promoveu um excesso de lixo nas nossas casas, a publicidade, né, na rua, que nós vimos até que agora tem lei para fachada, que, por exemplo, propaganda eleitoral é crime, né? Não pode mais colar cartazes, distribuir santinhos, né? E a poluição sonora, que nós também vimos que é um tipo de poluição bastante comum, né? Que tem a lei do PSIL, inclusive, que ela deve ser seguida, né? Caso contrário, nós podemos aí realizar denúncias, né? Para que se mantenha a ordem e não prejudique as pessoas que estão aí sendo submetidas a essa poluição sonora. Bom, então nós vimos aí que existe poluição do solo, da água, do ar, poluição visual, poluição sonora, poluição radioativa e agora especificamente nós vamos ver a poluição da água. Já vimos a do ar, agora vamos ver a da água. Bom, a poluição da água é a contaminação dos recursos hídricos através da liberação de compostos físicos, químicos e biológicos que são prejudiciais aos seres vivos. Ela destrói fontes de alimentos e ocasiona a morte de animais aquáticos, contaminando a água potável, tá? Então, todos os dejetos, seja ele físico, químico ou biológico, que é despejado nos recursos hídricos, que são rios, lagos, mares, né, cachoeiras, eles acabam prejudicando a fonte de alimento e aquela flora e fauna, né, característico do bioma aquático, certo? Contaminando também a nossa água potável. Lembrando que no ambiente hídrico, né, o ambiente aquático, a gente também tem uma flora, né, tem uma vegetação, mata ciliar, a gente tem vegetações aguapés, a gente tem as briófitas que são dependentes da água, então todas ali dependentes da água, e temos também as algas, né, e temos os peixes, né, e todos os crustáceos, moluscos, enfim, animais dependentes da água e que ali habitam, né, formando o bioma aquático. E a introdução de compostos físicos, químicos e biológicos pode prejudicar aí a fonte alimentícia, desequilibrando toda a cadeia e a teia alimentar desse bioma aquático, tá? Além do contexto de contaminação da água também, né? Que nós utilizamos aí fontes hídricas para nos abastecer, então essa água também acaba sendo contaminada. Quais são as principais causas da poluição da água? Então a gente tem lançamento de esgoto em ambiente aquático, a gente tem, então assim, aqui na região sudeste nem tanto, né? Mas se a gente caminhar aí para a região norte, nordeste,
nós temos aí muitas casas ainda sem tratamento de água e esgoto, né? Então isso é lançado ou a céu aberto ou desemboca aí em rios, em córregos, né? Em lagos. Então ainda é bem precária a questão da higiene em algumas regiões, tá? A gente também tem despejo de lixo diretamente em mares, rios e lagos, né? Isso daí principalmente também por algumas indústrias e comunidades. Temos também o vazamento de petróleo decorrente de acidentes marítimos. Nós tivemos um há pouco tempo, né? Onde nós tivemos aí uma complicação com as manchas de petróleo que começaram a invadir o nosso litoral. E tudo por um transporte ilegal do navio cargueiro, né? Que houve uma transferência de petróleo de uma embarcação para outra e isso acabou vazando. E aí se espalhou, né? Lembrando que o recurso hídrico não é estável, né? Tem um movimento. E quando eu falo para vocês que uma coisa aqui, que acontece aqui, pode ocasionar um transtorno global, isso é verdade. A gente viu na poluição atmosférica, né? Porque a camada de ozônio é global. E o mar também, né, gente? Então, aconteceu aqui, mas devido à movimentação, deslocamento, vai chegar em outros lugares também, tá? Também temos a poluição dos lençóis freáticos com pesticidas que são levados pela chuva, né? Então, a chuva também leva muita coisa aí para os recursos hídricos e aí acaba contaminando também os lençóis freáticos, que é onde a gente tem a origem da água, né? Então, é altamente contaminante, tá? Bom, vamos aos subtipos de poluição aí da água. Então, nós temos a eutrofização como o primeiro tipo de poluição aquática, né? A eutrofização ou eutroficação é um processo natural decorrente de acumulação excessiva de matéria orgânica provinda dos esgotos. Então, quando a gente tem um excesso aí de esgoto, de matéria orgânica, né, gente? Fezes, secreções, urina, comida e tudo mais, a gente produz aí um acúmulo de matéria orgânica, né, que é contido nesse esgoto, e isso propicia o desenvolvimento de algas. Por que propicia o desenvolvimento de algas? Porque a alga, ela acaba se acumulando sobre essa região para poder aí limpar, né, essa água, tá? Então, de um modo resumido, onde há acúmulo de matéria orgânica, especialmente onde a água não tem movimento, porque o mar a gente tem um movimento constante, né? Mas, por exemplo, lagos, rios, esse movimento pode ser menor. Então, represas, né? Então, onde há pouco movimento, a gente tem aí num odor da água, né? Então, a água cheira muito mal e um aspecto bem turvo da água, né? Parece que ela tá bem suja, tá? Isso daí é produzido pelos elementos da natureza, que são as algas, tá? Que entram em contato com a matéria orgânica. Então, nós temos dois tipos de eutrofização natural. Natural não, digo, de eutrofização. A natural e a artificial. A natural, ela é produzida pelos próprios elementos da natureza, ocorrendo de forma espontânea e lenta, tá? Então, a própria natureza vai se encarregar aí de acabar poluindo, né, os recursos hídricos. Como assim que a própria natureza polui? Então, vamos supor um animal, uma ave ou algum outro animal terrestre que acabou morrendo e acabou se decompondo naquela água, tá? Então, isso é natural, a gente não tem controle, né? Os animais podem morrer ali, se decompor ali naquela água, né? A chuva também pode arrastar alguns dejetos para a água, então a gente não tem muito controle sobre isso, né? Então, isso daí é natural. E aí, com essa matéria orgânica que foi naturalmente acumulada, vai acontecer a eutrofização, que é essa água turva devido à presença das algas, tá? Que as algas acabam decompondo aí esses resíduos orgânicos. Temos também a eutrofização artificial, que é aquela provocada pelo homem, né?
Essa daí, sim, é a falta de saneamento, de esgoto, de acúmulo de lixo, despejo de resíduos nos efluentes nas águas, uso de fertilizante. Então, ela ocorre de forma bem rápida, né? Então, a gente polui o rio intencionalmente, porque a gente sabe que isso é errado, né? Mas às vezes por falta de saneamento, por falta de consciência e também de lugares para descarte de lixo, acabam-se então poluindo os recursos hídricos, né, intencionalmente, e isso provoca então a eutrofização antrópica ou artificial, que vai acumular a alga do mesmo jeito para poder decompor essa matéria orgânica, tá? Por isso que a água fica meio turva, às vezes esverdeada, por conta do acúmulo das algas, tá? Que essas algas elas decompõem então essa matéria orgânica que está presente no rio, no mar, na represa. Então a alga ela é um termômetro de poluição também, certo? Toda vez que a gente vê um excesso de alga numa região, numa determinada região, né, de recurso hídrico, a gente sabe que ali está extremamente poluído, né, principalmente com matéria orgânica, porque tem um processo de eutrofização grande, né, que é esse acúmulo de alga. Então, a alga é um termômetro. Quanto mais algas, mais poluentes. Bom, temos também a demanda bioquímica de oxigênio. O que significa a DBO? A DBO corresponde à quantidade de oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável, tá? Sobre condições aí aeróbicas. É a quantidade de oxigênio utilizada na oxidação bioquímica da matéria orgânica, num determinado período de tempo. Ela é expressa geralmente em miligramas por litro, né, de oxigênio. A DBO é o parâmetro mais empregado para medir a poluição, né? É importante verificar essa quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica. Então, é analisado a quantidade de oxigênio que existe naquela região, né? Naquele recurso hídrico. E aí, lógico, a gente tem um limiar, uma quantidade aceitável, uma quantidade inaceitável. Então, esse parâmetro de DBO, ele é empregado também para medir a poluição, né? E aí, através dessa medida, a gente sabe se aquela região está muito ou pouco poluída ou nada poluído, e também a quantidade de oxigênio que a gente vai precisar para estabilizar a matéria orgânica, tá? Lembrando que a matéria orgânica, ela se decompõe, né? E se decompõe principalmente em condições aí aeróbicas, né? E aí a gente precisa de oxigênio para acabar dando conta dessa estabilização da matéria orgânica. Essa medida da quantidade de oxigênio consumido, ele permite chegar à conclusão, então, de grandes quantidades de matéria orgânica utilizam grandes quantidades de oxigênio, né? Por quê? Porque ele se decompõe também em condições aeróbias, né? Então, quanto mais alto o DBO, né? A gente tem aí a quantidade de oxigênio, né? Mais alto é o grau de poluição, né? É sinal que está sendo consumido muito oxigênio, é sinal que eu tenho muitos poluentes, principalmente de matéria orgânica. Bom, temos também a bioacumulação e a biorremediação. A bioacumulação é um processo que pode ser definido como absorção e retenção de substâncias químicas no organismo de determinado ser vivo. Então, é uma acumulação mesmo, gente. Ele refere-se ao resultado da captação e nunca ao processo de captação. Então, ele tem a ver mais como resultado final. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que determinado animal, vamos colocar aí um peixe, né? Ele acaba sendo contaminado por poluentes lá no mar, né? Na corrente marítima. E aí, esse peixe, ele vem para nossa mesa, né? A gente se alimenta desse peixe que foi pescado, tal, foi vendido, a gente se alimenta desse peixe. Vamos supor que esse peixe, ele foi contaminado por mercúrio, que foi despejado lá no mar, ele foi contaminado aí por mercúrio. Então, ele acumulou um pouco do mercúrio no seu corpo, certo? Bom, aí nós vamos comer esse peixe e aí
indiretamente, nós vamos também se contaminar com mercúrio, porque o mercúrio estava na carne do peixe, né? Estava impregnado na carne do peixe. Consequentemente, ingerindo a carne do peixe, nós também vamos acumular mercúrio indiretamente no nosso organismo, né? Então, veja bem, houve uma acumulação do peixe que foi contaminado e eu que acabei ingerindo o peixe, né? Então, houve um acúmulo aí desse mercúrio, não só em um ser vivo, mas em toda a cadeia alimentar, certo? Vamos supor que esse peixe se alimentou de algas. Então, a alga foi contaminada por mercúrio. Então, a alga foi a primeira a ser contaminada. Aí, o peixe se alimentou da alga, acabou sendo contaminado por mercúrio também. Aí, esse peixe veio para minha mesa e eu acabei sendo acometida, né, pela contaminação do mercúrio. Então, percebeu que toda a cadeia alimentar foi afetada? Então, começou na alga, passou para o peixe, do peixe passou para mim, né? Então, houve uma acumulação, uma bioacumulação, tá? Então, o que importa é o resultado final, ou seja, eu que acabei acumulando uma quantidade de mercúrio grande, que veio lá da alga, que serviu de alimento para o peixe, e o peixe que serviu de alimento para mim. Então, é um acúmulo de substâncias que pode ocorrer em virtude da absorção de substâncias encontradas no meio ou através da alimentação de um ser vivo. Quando a bioacumulação é resultado do contato com a substância no meio, a gente diz que ocorre uma bioconcentração. Quando o processo envolve a alimentação, ou seja, a cadeia trófica, cadeia alimentar, a gente diz que ocorreu a bioamplificação. Mas os dois processos equivalem aí à bioacumulação, certo? A bioacumulação é um fenômeno que tende a aumentar à medida que temos um nível trófico mais elevado na cadeia alimentar. Então, se a gente tem mais animais aí nessa cadeia alimentar, maior é a bioacumulação, porque vai passando de um para outro. Então, os organismos que estão no topo da cadeia, eles apresentam mais acúmulo dessas substâncias do que os produtores, do que os consumidores primários, certo? Bom, e a biorremediação? A biorremediação é o processo pelo qual os organismos vivos, né, todos eles, vegetação, animais, enfim, são utilizados para reduzir ou remover, remediar contaminações do ambiente. Então, vamos supor que eu tenho algas que consomem o combustível fóssil do petróleo. Então, eu vou colocar aquele tipo de alga para ela consumir as manchas de petróleo, né, que foram derramadas no mar, né, para não ter um avanço dessas manchas para outras regiões. Então, é uma forma de eu conter, de eu remediar algum acidente, né? Então, algumas espécies, elas podem contribuir aí. Por exemplo, a gente teve aí recentemente a nuvem de gafanhotos, né? Se a gente tivesse uma espécie que se alimente de gafanhotos para controlar esse excesso de gafanhotos que a gente tem, nós soltaríamos então essa espécie para que ela pudesse se alimentar dos gafanhotos e com isso conter essa nuvem dessa praga, né, que estava se avançando, certo? Então ela é usada, esses organismos são usados aí para tentar conter aí algum acidente ambiental. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Tem exercícios adicionais como tarefa, que é do 20 até o 29, para vocês enviarem aí por e-mail até a data mencionada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.